O mundo de Goblin Slayer é cruel e impiedoso, com perigos em todos os lugares, e os humanos sendo as presas de várias raças diferentes. Um dos maiores perigos deste mundo são justamente os monstros. Porém, como o próprio anime diz, nós focamos principalmente nos Goblins. Mas lembre-se que os Goblins não são os únicos perigos ocultos neste mundo, e que existem várias outras raças de monstros por aí, e hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Vamos dar uma olhada em outros monstros deste mundo e, claro, o quão perigosos eles são, no caso, os monstros mais perigosos deste mundo. E vamos começar com os ratos gigantes, um monstro mais comum que é encontrado em cidades principalmente. Os ratos gigantes vivem nos esgotos e são uma raça de monstros roedores bem comuns, onde o principal perigo deles são as doenças e infecções que eles transmitem. Através de suas mordidas, eles podem transmitir doenças e infecções para seus alvos, podendo causar até mesmo uma pandemia se não forem tratados. Além disso, não esqueçamos que as mordidas e arranhões deles podem ser fatais e ferir gravemente alguém, afinal, olha o tamanho desse rato e o quão feroz ele é. Esse bicho pode ser comum, mas não é pouca coisa não. Em seguida temos os Goblins perdidos, ou Goblins errantes, ou Goblins exilados, dependendo de como você traduz ou prefere esse nome. No caso, esses são os Goblins fracos que são exilados de seus ninhos, ou seja, Goblins que estão sozinhos neste mundão. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, Goblins são criaturas que precisam ficar juntas por causa de sua fraqueza. Porém, mesmo quando estão juntos, os Goblins ainda atraem uns aos outros sempre que podem por uma chance de se melhorar. E assim, obviamente, também existem Goblins que são expulsos, que são párias de sua sociedade. Goblins que fizeram algo ou simplesmente os outros não gostaram e mandaram para fora dos ninhos. Obviamente, a maior parte desses Goblins acabam morrendo facilmente, mas não se esqueça, um Goblin ainda é um Goblin. Ele pode ser fraco, mas ainda é muito perigoso. Acima dos párias, nós temos os Goblins comuns, os terríveis homens verdes que ficam em seus ninhos. Como sabemos, eles são criaturas humanoides do tamanho de crianças, sendo conhecidos por sua crueldade, sadismo e atos horríveis que eles cometem. Podemos chamar os Goblins de praga deste mundo, já que eles são basicamente a maior praga que realmente existe aqui. E a pior parte dessa praga é que eles possuem um número gigantesco e são quase impossíveis de se erradicar, porque se você erradica um lugar, outro já está florescendo, afinal eles cruzam muito rápido. Porém, é claro, o fato deles não serem tão inteligentes naturalmente caso não recebam treinamento faz ser muito mais fácil de os caçar, embora ainda sejam muito perigosos. Seguindo, nós temos os Hobgoblins, onde eles são goblins, só que mais largos, fortes e altos, principalmente altos, chegando até mesmo a ultrapassar os humanos em altura. Eles possuem o mesmo nível de inteligência que um Goblin comum, porém são mais largos e altos, assim como muito mais fortes também. Então, por causa disso, normalmente eles acabam como guardas do seu ninho, acabando com qualquer inimigo que tente os invadir. Basicamente, eles são Goblins um pouco mais fortes por causa da evolução, mas não tão evoluídos. Por outro lado, nós temos o Goblin Xamã, outra variante Goblin que não é tão forte quanto um Hobgoblin, mas tão mortal quanto. Os xamãs são mais inteligentes e podem usar magia, além de que, com a sua inteligência, eles são capazes de criar estratégias e até mesmo fazer rituais sombrios para os deuses malignos, conseguindo assim mais poder para os Goblins. Embora não tão fortes quanto um Hobgoblin, eles focam mais na inteligência e astúcia, os tornando muito mais mortais. Entramos então nos demônios menores, os mais fracos dentre os demônios. Os demônios são uma raça humanoide bem poderosa de monstros, onde eles são principalmente combatentes aéreos muito ágeis, onde eles possuem asas de morcego e garras tão afiadas quanto lâminas. E junto disso, eles também podem usar magia, o que os torna, é claro, muito formidáveis para se lutar. Porém, o que os tornam temíveis nos campos de batalha é justamente o seu combate aéreo, já que todos sabemos que lutar contra um inimigo aéreo é muito difícil por causa da vantagem de altura, a menos, é claro, que você também possa voar.
A seguir, então vem o Goblin Campeão, onde ele está um passo além na evolução dos Hobgoblins. Eles são como os Hobgoblins, sendo mais altos, largos e poderosos, mas aqui eles vão um pouco além disso. Os Goblins Campeões são guerreiros de elite. Assim, eles possuem um poder de combate excepcional, onde até mesmo aventureiros de rank prata veteranos teriam problemas para lidar com um deles. Exatamente, os Goblins Campeões são realmente mortais, principalmente porque eles também são inteligentes o bastante para fazer com que outros goblins se submetam a eles, com um pequeno esquadrão de outros goblins mais fracos, mas que ainda são muito perigosos. Obviamente, eles ainda faltam em inteligência como o Hobgoblin, eles são um pouco mais inteligentes, mas não tão espertos, porém sua força compensa o bastante. Depois disso, nós temos o que parece ser um passo além na evolução dos xamãs, no caso, os goblins padres. E exatamente, até mesmo goblins podem se tornar padres. Os padres são extremamente raros, onde embora eles sejam padres, eles não cultuam os deuses comuns, e sim os deuses malignos, as divindades caóticas. Eles cultuam e adoram as divindades caóticas, e assim pedem milagres para eles, conseguindo assim usar a habilidade dos poderes sombrios e claro, novas magias, novos milagres e coisas únicas para eles, sendo realmente um passo além dos xamãs. Se os xamãs são perigosos, os padres são ainda mais temíveis. Eles também são bem mais inteligentes que os goblins comuns, afinal, esse ramo da evolução foca principalmente em sua astúcia e intelecto em vez da força, usando sua magia como meio para atacar seus oponentes. Os trolls, por outro lado, também são monstros terríveis neste mundo. Eles são uma raça de monstros grandes, muito fortes e claro com um grande poder de regeneração. Eles normalmente são lentos e estúpidos, mas compensam isso com sua grande força física que pode estraçalhar até mesmo um humano facilmente, além de ter uma regeneração que pode curar praticamente tudo, menos danos que tenham sido causados por fogo ou ácido, ou seja, se não atacarem ele com fogo ou ácido, ele é quase imortal praticamente. Mas em troca de ser tão forte assim, por outro lado, os trolls não podem usar magia. Já o Olho Gigante é uma criatura muito curiosa e overpower também. Ele é uma criatura misteriosa gigante feita de um único olho voador, que é descrito como um agente do caos. Ele é uma criatura massiva e servia como guardião daquele portal, que por acaso é muito raro, que os goblins estavam usando para entrar nessa cidade, nos mostrando que no mínimo ele servia a alguém importante. Quem quer que fosse aquele mandando os goblins, ele tinha um nível de poder bem grande, e esse olho servia a ele. O Lagarto Padre descreveu ele como um agente do caos, enquanto a sacerdotisa disse que ele é o tipo de criatura que não se deve ter seu nome falado, o que nos diz que de fato ele é vil e muito maligno, uma criatura dos confins do mundo demoníaco. O poder principal dele é jogar raios extremamente quentes que desintegram qualquer coisa ao contato, e claro, o fato dele poder, é claro, eliminar feitiços que estejam próximos a ele. Em seguida temos o Goblin Paladino, uma variação da raça guerreira dos goblins, mas que também possui uma grande inteligência e fé na divindade. Eles são monstros extremamente raros também, muito inteligentes e capazes de fazer o uso de armas e armaduras pesadas com grande habilidade, onde eles, assim como os padres, também são devotos às divindades caóticas, e assim eles também são capazes de usar milagres para os ajudar em suas lutas e claro, batalhas. Um Goblin Paladino é um dos tipos mais perigosos de goblins neste mundo inteiro. Então nós temos um Goblin Lord, o que talvez seja a raça mais perigosa dos goblins. Eles são incrivelmente fortes, assim como os hobgoblins ou até mesmo os goblins campeões, embora não sejam especialistas em combate. Eles não são tão especialistas como um goblin paladino e nem tão devotos quanto ele. Se um goblin lord e um paladino lutarem, com certeza o paladino vai vencer, mas isso é questão de poder e estamos falando sobre perigo, e um goblin lord é mais perigoso que um paladino, não por seu poder, mas por seu intelecto e habilidades. Embora não sejam os mais fortes, eles ainda são tão fortes quanto um Goblin campeão, mas um Goblin Lord é principalmente
muito inteligente e um comandante formidável, sendo provavelmente a variação mais capaz dentre todas em comandar outros goblins. Eles são inteligentes e estratégicos, conseguindo comandar e liderar hordas gigantescas de goblins de forma ordenada e inteligente em um campo de batalha. Outros goblins podem sim reunir seus irmãos, mas um goblin campeão não apenas reúne outros goblins, eles montam um exército de goblins ordenado, inteligente e com estratégia. Isso em si já é mais perigoso do que qualquer outro tipo de goblin. Afinal, os goblins são pragas e se reunidos em grande quantidade, meus amigos, até mesmo cidades podem cair. Seguindo, nós temos os alligators, aquele crocodilo gigante albino das águas. Eles são répteis gigantes que vivem, obviamente, na água e possuem grandes, estreitas e massivas mandíbulas repletas de dentes afiadíssimos que irão destroçar seus inimigos da maneira mais fácil que eles encontrarem. Eles são monstros perigosíssimos, principalmente se você enfrentar ele em um lugar perto ou próximo da água. Afinal, eles são principalmente aquáticos e se ele te leva para dentro da água, esquece, você está morto. Os ogros, por outro lado, são criaturas mortais, não importam onde estejam, talvez alguns dos monstros mais poderosos e perigosos deste mundo. Eles são monstros gigantes com uma força massiva, magia poderosa e grandes habilidades regenerativas, e assim são temidos pelos aventureiros. Você pode pensar em um ogro como um troll, só que muito melhor. Ele é maior do que um troll, mais forte que um troll, pode usar magia, é muito mais inteligente que um troll e, claro, pode se regenerar, assim como um troll faz. Os ogros são basicamente trolls, só que muito melhores. Os ogros são praticamente os piores oponentes para as pessoas que são mais fracas do que eles, sendo realmente criaturas poderosas e difíceis de se lidar. A seguir temos os grandes demônios, sendo quase a espécie mais forte deste mundo. Se os demônios inferiores já são temíveis e muito poderosos, os grandes demônios então são realmente seres quase intocáveis. Eles são criaturas de várias aparências diferentes, não seguindo um padrão específico. Às vezes, eles podem ter corpos maiores, menores e tudo mais. Porém, eles são sempre focados em sua especialidade, magia. Eles possuem um poder mágico massivo que faz com que todos os temam. Uma característica quase única deles é que os seus poderes mágicos não podem ser silenciados, mesmo que seja feito pelos feiticeiros mais experientes do mundo, já que eles são muito poderosos. Porém, mesmo que por algum acaso eles consigam ter seus poderes mágicos selados, sua força física ainda é incomparável. Eles são muito poderosos e muito perigosos. Então, mesmo sem poder mágico, eles ainda são temíveis por si só. Então, por último, nós chegamos no ápice de todos os monstros, o Lorde Demônio, também conhecido como Deus Demônio. Ele é o principal antagonista de toda a série e aquele que governa todos os demônios, monstros e as criaturas caóticas. Obviamente, ele não está vivo há muito tempo. No passado existiu outro, ele foi morto pelos heróis e então outro nasceu, que também foi morto por outra heroína. Basicamente, o Rei Demônio, o Lorde Demônio, o Deus Demônio, ele renasce em ciclos. Nasceu um, se ele é morto, daqui a uns 10, 20, 30 anos, nasce outro, onde ele também tem que ser morto pelo herói. Ele é uma criatura única por si só, que cultua e adora as divindades caóticas, sendo assim capaz de usar seus poderes sombrios e os milagres deles. Nós não sabemos muito sobre o Lorde Demônio, apenas que, bom, de fato, eles são o ápice dos demônios, eles são os mais poderosos, ninguém se compara com eles. E, obviamente, além dos que eu já falei aqui, existem muitos outros demônios, outras criaturas, outros monstros que, obviamente, ainda nem apareceram na série. É dito que existem mais de 50 mil tipos de monstros no mundo de Goblin Slayer, porém nós conhecemos pouquíssimos tipos. Se nós conhecemos uns 30 deles, é muita coisa. E claro, neste vídeo eu falei apenas sobre os mais perigosos, pelo menos na minha conjectura e na conjectura de outros fãs também. Se você discorda de alguma coisa ou adicionaria alguém nessa lista, comenta aqui embaixo para mostrar aos outros e, claro, compartilhar sua opinião comigo. E se curtiu o vídeo, eu peço que você deixe um gostei aí embaixo para me apoiar e, claro, ajudar mais pessoas a assistirem o meu conteúdo. Se puder também, se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu sei que vocês vão gostar deles. Agora, eu fui.